Mesmo com o fim da temporada da Série D ainda ecoando nos corredores do Arruda, o Santa Cruz já virou a chave e começou a montar sua estratégia para 2026. O vice-campeonato, claro, ainda dói na alma do torcedor, mas o sentimento que começa a tomar conta do clube é o de reconstrução com base no que deu certo. E o primeiro passo nesse processo é saber exatamente com quem o clube pode contar, e a verdade é que o Santa já tem uma boa base garantida para o ano que vem. O time coral começa esse novo ciclo com uma espinha dorsal já formada, composta por jogadores que têm contrato até o fim de 2026. Isso dá ao clube uma base sólida para planejar sem tantas dores de cabeça com renovações emergenciais. Nomes como o goleiro Roquenete, o zagueiro Eurico, os volantes Pedro Favela, Gabriel Galhardo e Wagner Balotelli, o meia William Júnior e os atacantes Renato, Ariel Nahuelpan e Thiago Galhardo seguem no elenco. Não são apenas peças que completam o grupo, são jogadores que foram fundamentais na campanha da Série D e que, com continuidade, podem render ainda mais na próxima temporada. Esse tipo de estabilidade contratual é algo que o Santa Cruz nem sempre conseguiu nas últimas temporadas, e pode ser um diferencial importante em 2026. Em um cenário onde muitos clubes começam do zero a cada ano, ter um elenco que já conhece a camisa, o estilo de jogo, o ambiente, principalmente, a pressão da torcida coral, pode significar um ponto de largada mais confortável na busca por um novo acesso. Mas a diretoria não parou por aí. Alguns jogadores que têm contrato até o fim de 2025 estão no radar para renovações e são considerados prioridade absoluta. É o caso do zagueiro William Alves e do atacante Giovani. E olha, se a gente olhar com calma para o desempenho desses dois, dá para entender perfeitamente o motivo dessa prioridade. William Alves, aos 38 anos, chegou sob muita desconfiança. A torcida, naturalmente, questionou a idade, a condição física e até mesmo o impacto que ele teria em um elenco que buscava acesso. Mas o experiente defensor calou todas essas dúvidas dentro de campo. Durante a fase decisiva da Série D, William foi titular em todos os 9 jogos do mata-mata e não foi substituído nenhuma vez. Além disso, marcou um gol importantíssimo no empate em 1-1 contra o Altos, nas oitavas de final. A liderança, a entrega e o senso de posicionamento fizeram dele uma das referências do sistema defensivo. É o tipo de jogador que não se mede apenas por estatísticas, mas pela segurança que passa aos companheiros e ao torcedor nas arquibancadas. Já Giovani, que desembarcou no Arruda em abril após o clube pagar R$250 mil pelo empréstimo junto ao Marcílio Dias, mostrou rapidamente que merecia cada centavo investido. Foram 23 partidas disputadas com a camisa coral, sendo 20 delas como titular. O atacante balançou as redes 5 vezes, e mesmo não sendo um artilheiro nato, foi decisivo em momentos-chave. Um desses gols veio justamente no mata-mata, na derrota por 2-1 para o Sergipe, no jogo de ida da segunda fase. Giovani mostrou movimentação inteligente, boa leitura tática e capacidade de brigar com zagueiros em duelos físicos, características importantes para quem joga em uma Série D tão exigente. Mas se dentro de campo Santa Cruz construiu uma base para sonhar mais alto em 2026, fora dele a torcida fez um espetáculo à parte que não pode passar batido. O que os tricolores fizeram nas arquibancadas ao longo da campanha é digno de registro e respeito. O clube terminou a Série D com uma marca absurda de 312.497 torcedores pagantes em apenas 12 partidas como mandante. Isso dá uma média de 26.041 por jogo. Para um clube que disputa a 4ª divisão nacional, esses números não apenas chamam atenção, eles gritam. Para se ter uma ideia da dimensão desse feito, o Santa Cruz conseguiu ultrapassar gigantes da Série A no quesito presença de público. Isso mesmo, o time que ainda luta para voltar aos grandes palcos do futebol nacional conseguiu superar Atlético, Grêmio e mais 10 clubes da elite em média de pagantes por partida. É algo que escancara a força da camisa coral e a paixão quase inexplicável da torcida. E o impacto dessa presença vai além do barulho no estádio. Com tanta gente passando pelas catracas, o Santa Cruz conseguiu um faturamento bruto de mais de R$11 milhões em bilheteria ao longo da campanha da Série D especificamente, foram R$11.423.980 arrecadados.
E o que entrou de fato nos cofres, depois dos descontos e das despesas, foi uma renda líquida de R$ 5.043.185,53. Um número extremamente significativo para um clube que, como tantos outros no Brasil, precisa equilibrar as contas com criatividade e planejamento. Esses valores mostram que a torcida, além de apaixonada, é um ativo econômico real para o Santa Cruz. O torcedor coral não só empurra o time com sua energia como também injeta recursos diretos na manutenção do clube. E isso tem peso gigantesco na hora de fazer contratações, manter salários em dia e até investir em estrutura. Por isso, o papel das arquibancadas vai muito além da festa, é um pilar da reconstrução tricolor. O que se desenha para 2026 é um Santa Cruz que tenta aprender com os acertos recentes e se manter firme em um planejamento que, pela primeira vez em muito tempo, parece ter começo, meio e, quem sabe, um final feliz. A permanência da base, as possíveis renovações de atletas experientes e a força incontestável da torcida apontam para um clube que está se reorganizando. E se tem uma coisa que esse Santa Cruz aprendeu ao longo da caminhada na Série D é que não dá para fazer futebol competitivo sem continuidade. Não adianta montar um elenco novo todo ano, trocar técnico a cada tropeço ou viver refém de promessas vazias. O torcedor já cansou disso. O que o povo coral quer é um time que represente a camisa com seriedade, que tenha uma base confiável e que não trate cada temporada como se fosse um tiro no escuro. E o fato do clube já iniciar o planejamento com uma espinha dorsal mantida, com jogadores importantes sob contrato, é uma mudança de postura que precisa ser celebrada. O Santa Cruz de 2026 não pode ser um time que apenas participa. A frustração de ter batido na trave com o vice-campeonato da Série D não pode virar rotina. É hora de transformar essa dor em combustível. E a base que ficou, junto com as renovações que estão sendo estudadas, tem tudo para formar um elenco competitivo desde o início da temporada. E isso é fundamental, porque todo mundo sabe como é a realidade da Série D, se você tropeça no começo, já compromete todo o caminho. Cada ponto perdido vira uma conta que cobra caro lá na frente. O que o Santa Cruz precisa agora é unir planejamento com execução. A espinha dorsal tá aí. Os números da torcida mostram que o apoio não vai faltar, o fator casa é um trunfo poderoso, e a experiência acumulada da temporada passada tem que servir como aprendizado. Agora é o momento da diretoria tomar decisões firmes, escolher com inteligência as peças que ainda faltam e, principalmente, manter um ambiente estável para que o trabalho aconteça. Porque se tem algo que derruba projeto é interferência externa, vaidade de dirigente e decisões precipitadas. E isso o torcedor já viu demais nos últimos anos. Outro ponto importante é olhar para o elenco com mais profundidade e analisar onde ainda existem lacunas. Ter uma espinha dorsal é excelente, mas é preciso cercar esses nomes com jogadores de qualidade. A Série D é uma competição muito física, com gramados ruins, viagens longas, pressão fora de casa, e um banco de reservas limitado pode fazer diferença nos momentos decisivos. O Santa precisa de elenco, não apenas de time titular. E dentro disso, o mercado precisa ser bem explorado. Não adianta trazer jogador por currículo ou por nome. Precisa encaixar no estilo de jogo, entender a proposta do técnico e aceitar o desafio de jogar em um clube que vive uma cobrança constante. Aliás, a escolha do treinador também é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Marcelo Cabo, que comandou a equipe na reta final da Série D, teve seus méritos, principalmente no mata-mata. Conseguiu dar uma cara mais competitiva ao time, ajustou o setor defensivo e tirou o melhor de jogadores como William Alves, Pedro Favela e Thiago Galhardo. Mas agora, com mais tempo de preparação, ele, ou quem estiver no comando, precisa entregar um Santa Cruz mais consistente desde o início. Não dá para viver só de reação, de ajuste no meio do caminho. O clube precisa iniciar a temporada com identidade, padrão de jogo e elenco entrosado. Além disso, é impossível falar do Santa Cruz sem voltar a destacar o papel da torcida. Os números já mostram a força das arquibancadas, mas a questão vai além. O torcedor coral não é só o que compra ingresso. Ele pressiona, cobra, participa e, ao mesmo tempo, acredita. É um dos poucos casos no Brasil onde a paixão da torcida sobreviveu a décadas de frustrações e virou parte do que mantém o clube de pé.
O que essa torcida fez em 2025 foi coisa de time gigante. Encher o Arruda em plena quarta divisão, bater recordes de público e ainda carregar o time nos momentos mais difíceis, isso não se vê todo dia. É uma força que pode ser a diferença entre mais um ano de sofrimento e uma temporada de redenção. Por isso, a diretoria precisa tratar a torcida como parceira de verdade. E não apenas no discurso. É hora de criar campanhas de sócio que realmente atraiam, melhorar a comunicação com o torcedor, abrir os bastidores do clube, mostrar transparência nas decisões. Porque o torcedor já mostrou que está disposto a caminhar junto, mas não aceita mais ser feito de bobo. A conexão entre arquibancada e campo é um patrimônio que o Santa Cruz tem nas mãos, e que muitos clubes da Série A gostariam de ter. Outro ponto que precisa ser trabalhado com urgência é a questão da estrutura. Ainda que o clube tenha dado uma resposta forte dentro de campo, os bastidores ainda carecem de profissionalização. Não dá para pensar em voos mais altos sem investimento em departamento médico, preparação física, análise de desempenho e até mesmo na base, que historicamente sempre revelou grandes nomes, mas que nos últimos anos ficou em segundo plano. O Santa precisa olhar para dentro e corrigir esses gargalos se quiser voltar ao protagonismo. O caminho até o topo é longo, mas não impossível. A campanha de 2025 provou que o clube pode ser competitivo, pode jogar de igual para igual com qualquer adversário da Série D e que, com organização, dá para sonhar. A frustração pelo vice-campeonato tem que virar um gatilho. Que esse quase seja o último. Que o planejamento para 2026 não repita erros do passado e consiga colocar o Santa Cruz de volta no rumo certo. E vale lembrar que esse clube tem camisa pesada, história rica e uma torcida que simplesmente não desiste. Quando tudo parece desmoronar, ela aparece, canta mais alto, empurra mais forte. O Arruda virou palco de resistência, de fé e de orgulho. Não é qualquer time que, mesmo na quarta divisão, consegue fazer o país inteiro olhar para suas arquibancadas. O Santa Cruz conseguiu. E agora, com o elenco sendo mantido, torcida mobilizada e planejamento começando cedo, a expectativa é de que esse seja o primeiro passo de uma caminhada diferente. Porque a Série D pode até ter sido o cenário em 2025, mas o lugar do Santa Cruz está muito além disso. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos corredores do futebol pernambucano, um burburinho começou a tomar conta das rodas de conversa nesta semana. O nome de Marcelo Galhardo, o experiente atacante que tem sido peça-chave em clubes de Série A e B, começou a circular com força no Santa Cruz, mas o que chama atenção não é apenas a possibilidade de sua chegada, e sim o comentário enigmático que ele próprio teria feito. Se ele vir para o Santa Cruz é porque não precisa de mim. A frase, dita em tom descontraído mas carregada de provocações, acendeu a imaginação dos torcedores. Galhardo, conhecido por sua personalidade forte e declarações que não passam despercebidas, parece não estar totalmente convencido de que a chegada de reforços recentes seria suficiente para disputar a titularidade. As especulações indicam que a diretoria coral estaria em negociações avançadas com outro jogador para reforçar o ataque, e a reação do veterano poderia indicar uma insatisfação velada, ou até mesmo um desafio público aos colegas de equipe. Nos bastidores, dirigentes do Santa Cruz tentam equilibrar o entusiasmo dos torcedores com a realidade financeira do clube. A diretoria já confirmou interesse em reforçar o elenco para a temporada, mas sabe que contratações de peso exigem cautela e planejamento. Enquanto isso, torcedores dividem opiniões. Há quem defenda a chegada de Galhardo, acreditando que sua experiência e faro de gol podem ser decisivos em jogos-chave, e há quem veja na declaração uma provocação que coloque em xeque a harmonia do grupo. O fato é que a frase do atacante já se espalhou como fogo em palha seca. Grupos de WhatsApp, fóruns de futebol e redes sociais não param de discutir os possíveis impactos de sua presença. Alguns analistas sugerem que Galhardo pode estar apenas testando o mercado e a reação da torcida, enquanto outros apostam que ele deseja deixar claro que só aceita vir se houver real necessidade. Enquanto Santa Cruz observa e avalia, uma coisa é certa,
qualquer movimento envolvendo o Galhardo promete agitar não apenas a torcida, mas todo o futebol pernambucano. E no meio de rumores e declarações audaciosas, a expectativa cresce. Será que o veterano vai reforçar o tricolor, ou sua frase já indica que o clube seguirá por outro caminho? Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!